Olá, o vídeo de hoje continua quente, Bíblia pura. Vou continuar falando sobre o segundo ponto dos comentários do vídeo A Igreja Verdadeira. Como já esclareci, tenho sério compromisso com Deus e com as Sagradas Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e ver o que está escrito. Existem duas leis distintas. O que encontramos na Bíblia sobre isto? Você quer saber? Então fique ligado, pois vou falar exatamente sobre isso. Se você gostou da ideia, já dê seu like, comente, aperte no sino, se inscreva e compartilhe. Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 26 e vamos ler juntos o versículo 46. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Este texto deixa claro que Deus deu a Israel estatutos, juízos e leis, tudo no plural. Se você observar no livro de Levíticos, verá leis sobre ofertas, envolvendo sacrifícios, holocaustos, dízimos e etc. Leis referentes aos sacerdotes, leis de saúde, que envolve detalhes sobre gordura, sangue, purificação, lepra e etc. Leis referentes à administração no santuário, referentes ao casamento, leis penais, referente a votos e muitas outras. O profeta Ezequiel, no seu livro, escreveu o seguinte, Ezequiel capítulo 20 e o versículo 25. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Em Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 40, na versão católica diz assim: observa suas leis e suas prescrições que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ezequiel fala de leis, estatutos, juízos que não eram bons, pelos quais não viveriam. E em Deuteronômio fala de leis que, sendo observadas, viveriam bem e prolongariam a vida na terra prometida. Está claro que tem leis diferentes? Quais e como identificá-las? Abra sua Bíblia aos Romanos capítulo 8 e nós vamos ler o versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Este texto de Romanos denomina uma lei como lei de Deus. Esta lei também é chamada lei moral, lei dos 10 mandamentos. Agora vamos ler em Atos capítulo 15, o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Você percebe que no texto de Atos encontramos outra lei chamada de lei de Moisés, também chamada de lei cerimonial, lei das ordenanças, dos sacrifícios. Dentre tantas leis que encontramos na Bíblia, estas são as duas principais. Uma é chamada de lei de Deus e a outra, lei de Moisés. Agora vamos ver suas principais diferenças. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31
versículo 18. E vamos ler juntos. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Agora leia em Deuteronômio, capítulo 31 e o versículo 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, você percebeu 2 diferenças entre estas leis? A lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus, mas a lei de Moisés foi escrita por Moisés. Uma outra diferença, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, porém, a lei de Moisés foi escrita num livro. Agora abra sua Bíblia e leia comigo em Deuteronômio capítulo 10, os versos 4 e também o versículo 5. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca em que tinha feito. E ali ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Agora vamos ler no mesmo livro, Deuteronômio capítulo 31, o versículo 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Lendo estes textos, percebemos claramente outra diferença entre estas 2 leis. A lei de Deus foi guardada dentro da arca da aliança e a lei de Moisés foi posta ao lado. Leiamos agora aos Romanos capítulo 4 e o versículo 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Agora leia aos Gálatas, capítulo 3 e o versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Estes textos esclarecem que a lei de Deus existe antes do pecado e a de Moisés após o pecado. Talvez alguém pergunte, como assim? Não entendi. Vou explicar com mais detalhes. O texto aos Romanos capítulo 4, versículo 15, diz que onde não há lei, também não há transgressão. Você entende que Adão pecou, transgrediu? A Bíblia deixa claro que sim. Em Romanos 5,12 está escrito, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, portanto todos pecaram. Então, como o pecado é a transgressão da lei, se não houvesse lei, Adão não teria pecado. A lei de Deus existe antes do pecado. Agora, em Gálatas 3,19, diz que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Em outras palavras, o que causou a vinda desta lei, a lei dos sacrifícios, foi o pecado. Após Adão ter pecado, Deus instituiu a lei dos sacrifícios. Um cordeiro foi morto, apontando para a morte de Jesus. Em Levíticos capítulo 4, os versículos 2 e 3, lemos assim: Fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles,
Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. Num certo sentido, a lei de Moisés, ou cerimonial, pode ser comparada com um código penal. Se cometer pecado X, terá a penalidade Y. Terá que oferecer tal sacrifício de forma X. Por isso é chamada também de lei cerimonial, porque todas as cerimônias dos sacrifícios do Velho Testamento fazem parte desta lei. Abra sua Bíblia e leia comigo no livro dos Salmos 19 e o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora leia aos Hebreus capítulo 7 e o versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Eis outra diferença: a lei de Deus é perfeita, porém a lei de Moisés nada a aperfeiçoou. Abra sua Bíblia aos Colossenses capítulo 2 e o versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora leia em Salmos capítulo 111, os versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre e são feitos em verdade e retidão. Com base nestes textos, entendemos que uma lei foi cravada na cruz e a outra está firmada para todo sempre, ou seja, é eterna. Existem outras, mas vou me ater apenas a estas sete diferenças entre estas duas leis. Vamos relembrar? Primeiro, uma é chamada a lei de Deus e a outra a lei de Moisés. Segundo, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, a de Moisés escrita num livro. Terceiro, a lei de Deus foi escrita por Deus e a de Moisés foi escrita por Moisés. Quarta diferença, a lei de Deus foi guardada dentro da arca e a de Moisés ao lado da arca. Quinta diferença, a lei de Deus existe desde antes do pecado. O pecado é transgressão dela. Mas a de Moisés, ela veio à existência após o pecado, mostrando qual a penalidade que o pecador merecia, né? O que ele deveria fazer. Sexta diferença, a lei de Deus é perfeita e a de Moisés nada a aperfeiçoou. E a sétima diferença, a lei de Deus é eterna e a de Moisés transitória, foi cravada na cruz. Talvez alguém pense, mas as tábuas que Deus escreveu foram quebradas por Moisés e depois Moisés escreveu tudo. Não tem essa diferença entre as leis. E agora? Nas segundas tábuas, quem escreveu? Deus ou Moisés? Você quer saber? No próximo vídeo vou falar exatamente sobre isso. Até lá!